Olá, eu sou a Bruna Maranhão e eu vou apresentar um trabalho intitulado Conservação Preventiva e Arte Contemporânea, o macroambiente do acervo da Casa das Onze Janelas, em coautoria com a professora doutora Rosângela Brito. Está vinculado ao projeto de pesquisa e documentação museológica do acervo de artes visuais do Espaço Cultural da Casa das Onze Janelas, que é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que prevê a otimização das ações de documentação e conservação de acervos na Amazônia Paraense. O nosso trabalho está dentro da área de conservação preventiva. A comunicação ela busca contribuir com esses conhecimentos e especificidades desse clima quanto aos acervos de arte contemporânea. Começando pelo Espaço Cultural Casa das Onze Janelas. Ele foi criado em 2002, é um lugar de referência à arte contemporânea, consolidado por coleções reconhecidas pelo seu valor artístico e cultural. Também faz parte do Sistema Integrado de Museus e Memoriais, o SIM, que é ligado à Secretaria Executiva de Cultura do Estado do Pará, Secult, e ele adota essa organização de reserva técnica sistêmica para essas instituições que são associadas. A metodologia ela é baseada numa pesquisa qualitativa, teórica e empírica, cujo campo de observação são esses espaços de salvaguarda do acervo de artes visuais, mas com foco nos acervos de arte contemporânea. Também segue as ações baseadas na teoria da conservação preventiva por meio dessa análise do macroambiente e desses espaços de salvaguarda, e para isso a gente utilizou o Datalogger no modelo HT70 para coletar dados por uma semana, de 2 em 2 horas, para a gente poder obter um diagnóstico preliminar desses espaços, assim como a observação de outros fatores que são pertinentes ao espaço de salvaguarda, como os acervos, o edifício, o mobiliário e a climatização. Quanto aos acervos, o acervo da Cogen é referência em arte contemporânea e ele integra, as obras de artistas paraenses com o restante do país. Para essa discussão dos resultados da análise ambiental, a gente considera a coleção Fundo Z, que é uma coleção formada por várias tipologias de técnica, como pintura, fotografia, fotoperformance, instalação e tridimensionais, assim como reúne artistas paraenses de renome como a Paula Sampaio, a Berna Reale, a Valda Marques, a Nina Matos e a Daniela Fonseca. Aqui são dois exemplos de obras da coleção Fundos V, uma fotografia e um objeto de cerâmica da Paula Sampaio e Daniela Fonseca, respectivamente. E aqui a gente traz um gráfico para ilustrar a variedade da tipologia desses materiais, que vão desde vários tipos de papel até a colagem, cerâmica, plástico. E esse gráfico ele demonstra, a ocorrência de materiais por obra, que revela a dificuldade, o desafio de conservar coleções de arte contemporânea por conta dessa a pluralidade de materiais, né? Quanto ao espaço, o acervo da Cojane fica salvaguardado na Reserva Técnica de Artes Visuais do Museu do Estado do Pará. É um edifício histórico com cerca de 308 anos de idade e fica localizado no bairro da Cidade Velha, próximo a duas praças arborizadas e a Baía do Guajará. Nós vamos avaliar aqui dois espaços de salvaguarda, que são a Reserva Técnica de Artes Visuais, na primeira foto, e na segunda foto, a Reserva Técnica Provisória. Ambas ficam mais afastadas das partes arborizadas e a gente supõe também, através de pesquisas e estudos, que o material da edificação é a argamassa histórica e o piso tijoleiro, que são produtos altamente higroscópicos por conta do período dessa construção do edifício. Quanto ao mobiliário, na Reserva de Artes Visuais, ele foi expandido para o mezanino na busca de aproveitar esse espaço melhor verticalmente. Conta com sistemas de painéis deslizantes, armários e estantes. Mas como a gente pode observar nessas fotos, o condicionamento desse espaço já está no limite, o que força o acervo a se movimentar para um espaço de salvaguarda temporário. Na RT provisória, o espaço de salvaguarda ele acontece no mesmo ambiente de trabalho dos profissionais de conservação. Ele conta com estantes e mapotecas, mas como a gente pode perceber, por exemplo, na imagem 3, esse mobiliário ele foi adequado para receber esse acervo, Ali tem um andaime que é feito de estante para abrigar essas obras maiores e mais pesadas.
Quanto à climatização, de acordo com Liz Teixeira e Vanille Ghisoni, ambientes com clima quente e úmido são extremamente favoráveis à infestação. E aí, a gente sabe que em países de clima quente e úmido, o controle climático ele é feito preferencialmente por ar-condicionados e desumidificadores, o que é certo questionamento, né, com a dependência desse sistema, porque ele é sujeito a defeitos. E o mau funcionamento dos ar-condicionados nesses espaços acaba sobrecarregando os desumidificadores. Então, daí a gente conclui que a estabilidade ela deve ser priorizada ao invés de parâmetros fornecidos pela bibliografia internacional ou até mesmo nacional, que por muitas vezes não considera as particularidades do clima amazônico, que, segundo eles, são em torno de 20 graus Celsius e abaixo de 70% de umidade relativa. Os valores coletados, né, durante essa primeira semana revelam uma média de temperatura e umidade em 24,7 graus Celsius e 76,17% de umidade relativa. Bom, no nosso diagnóstico preliminar, as complicações elas podem ser percebidas, né, em causas estruturais, como o próprio espaço, o uso de iluminação artificial e oscilações de temperatura pelo trânsito da equipe na reserva provisória podem ser fatores que afetam o acervo, como também o comportamento da edificação, que é um fator que pode alterar os valores de temperatura e umidade, como a argamassa histórica e o piso tijoleiro que foram suprassustados, são materiais de pouca inércia térmica e hidráulica. Os equipamentos de controle ambiental também não permitem uma condição estável, causando uma variação de temperatura e umidade que foram relacionadas à presença de micro-organismos que crescem principalmente nos vidros de moldura de fotografias. Aqui é um exemplo de uma obra fungada antes da higienização. As nossas considerações finais. A gente precisa ressaltar que a diferença entre museus e outras instituições culturais são seu acervo e devem ser estudados e comunicados para qualificar a sua função social. Dito isso, a conclusão de ações de conservação preventiva sob essa perspectiva multidisciplinar, ela é essencial para o funcionamento da instituição, considerando que o museu está organizado em torno do seu acervo. A partir dessa análise do macroambiente e dos espaços de salvaguarda, as condições de conservação preventiva elas não são suficientes pela necessidade dessa manutenção sistemática dos equipamentos de controle ambiental, assim como a gente indica que o local de salvaguarda, mesmo que provisória, seja separado da área de trabalho. Essas medidas elas são fundamentais para a manutenção da integridade das obras salvaguardadas pela COJAN, mas pertencentes à sociedade. As referências utilizadas no slide e eu deixei o meu e-mail no final da lista para qualquer outra solicitação e obrigada.